Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos no amanhecer desta segunda-feira, dia 15 de fevereiro, prontos para abrirmos aqui a nossa Bíblia e, mais uma vez, comentarmos acerca destas riquezas que Deus tem deixado para nós. Quero lembrar você que nós fazemos este trabalho aqui todas as manhãs, visando incentivar você a ler mais a sua Bíblia, a meditar mais na Palavra de Deus. E quando você vê assuntos aqui que às vezes é um pouco difícil para a sua compreensão, mesmo assim receba isso, porque estamos falando de uma palavra pura, de uma palavra de Deus. Às vezes ela nos incentivará a ir adiante, às vezes ela nos corrigirá em algumas coisas, né? Mas lembre-se sempre que é a palavra de Deus. Se é a palavra de Deus, devemos tomá-la, ajustar os nossos passos, né? Consertar algumas coisas e sempre seguir em frente, visando obedecer ao Senhor Jesus em toda a verdade. Não apenas em metade, não apenas em 90%, mas em toda a verdade. Amém? Busque sempre isto na tua vida. Nós vamos para a leitura da Bíblia, uma passagem muito refletiva, né? Você lê este capítulo 27, isto traz um sentimento tão forte dentro de nós. Eu convido você a ler o capítulo 27 completo de São Mateus, e aí você vai ver isto, como que isso é tão maravilhoso, né? Eu vou ficar aqui apenas com São Mateus 27, 41 e 42, onde diz: os príncipes dos sacerdotes com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, ou seja, zombando, né, tirando sarro dele, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. Olha, você sabe que o espírito do erro, ele sempre está confrontando, querendo fazer comparações, querendo fazer este jogo sujo, né? De más reputações, de tudo mais. Não entre nisto. Você sabe que Deus pôs você num lugar e Deus cuida de você neste lugar. Agora, veja que Jesus, o próprio Filho de Deus ali encarnado, estava ali agora sendo zombado. Isso também é outro ponto interessante de analisarmos, porque é uma das características que identifica um verdadeiro cristão, é que ele é rejeitado pelo mundo. Ele não é aceito, ele não é recebido de braços abertos assim, como muitas vezes pensamos que nos tornamos astros no mundo, né? Super-homens que você é recebido como se fosse uma celebridade. Sabemos do nosso valor, sabemos o quanto Deus nos ama, sabemos que somos um povo especial, de boas obras, zeloso, um povo atencioso, um povo que ama a palavra, um povo que tem sobre si garantido uma vida eterna, mas ainda assim somos humildes também. Não almejamos grandezas aqui, senão aquela que está nos preparada, nos prometida, né? Nos foi prometida por Deus e está preparada, sendo preparada ali pelo Senhor. Assim sendo, você nota que há sempre uma guerra entre o mundo e aquele que quer servir a Cristo. Jesus exemplificou isso muito bem nessa passagem aqui do capítulo 27, quando vemos que escribas, fariseus, homens de renome, homens religiosos, zombando do próprio Filho de Deus ali diante deles. Então, o irmão Brana falou um pouco disso para nós entendermos melhor na mensagem Lei, foi pregada dia 15 de janeiro de 1955. Nesta mensagem, ele nos diz assim: vamos a Jerusalém. Ele fez aqui um drama, né, como ele sempre fazia, para tornar mais fácil a nossa compreensão. Ele ia exemplificando para que isso ficasse fácil de ser compreendido. Então ele veio e disse: vamos a Jerusalém. É uma manhã, são aproximadamente 8 horas, eu ouço um barulho da fora. Vamos começar a pensar, eu e você, nesta situação também. Vamos começar a pensar nós vivendo isto aqui que ele está dizendo. Então, ouço um barulho lá fora. Estamos todos conversando. O que está acontecendo? Um grande alvoroço. Alguns assobiam, outros gritam, outros escarnecem.
Vamos puxar as cortinas e ver o que está havendo lá fora, né? O que está havendo lá. Olha, vejam, há um homem vindo descendo a rua. Não era um homem comum, havia uma multidão ao redor dele. Não era um homem comum ali, mas ele estava vindo, descendo pela rua. E há dois malfeitores que estão seguindo-o. Ele estava carregando uma cruz em seus ombros. Bem, quem é aquele? Talvez você ali, irmão Branham, fez um quadro como se ele estivesse ali com alguém, e um conversando com o outro, analisando aquela cena, vendo o Salvador passar, e um dizendo ao outro, olha, bem, quem é aquele? E então digo para quem me acompanha no andar de cima, eles dizem que este é aquele Jesus de Nazaré, aquele impostor, aquele curador divino, aquele que perturba nossas igrejas e nos faz estar em problemas com elas, sabe? Ele ensina coisas que os sacerdotes não creem. E aí você para um pouquinho para pensar. Essa era a conversa ali naqueles dias. E você traz para os nossos tempos agora, você vai ver que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, por que ela é tirada dos púlpitos? Porque ela anula muitos desses tipos de ensinamento que até hoje perpetuam aí em várias igrejas, estão presentes em várias igrejas, credos, dogmas, ditos, vontades humanas que tomaram púlpitos e lugares de adoração, que se trouxer a palavra ali naquele lugar, ela condenará aquele tipo de adoração, aquele tipo de culto ali. Então, ele também hoje é rejeitado. Está ali o nome dele na placa da igreja, está ali o nome dele na Bíblia que o irmão usa, na camisa que o irmão veste, mas ele é rejeitado na totalidade da sua palavra. Então ele diz, olha, é ele, é este homem, estão levando-o ao Calvário, estão indo crucificá-lo, enquanto passa por entre o portão, ele caminha pela rua, calçada com grandes pedras, aquela cruz em movimento, vai batendo no seu ombro. Vá pensando nisso aí, que sofrimento. E ao caminharem ao lado dele, notam que ele está vestido numa túnica e que ela foi feita sem costuras, e por toda aquela túnica começam a aparecer pequeninas manchas vermelhas. O tecido é estampado? Você pode perguntar, o tecido é estampado? O irmão Branham diz, não. Essa é a cor natural dele? Não. Ele era branco. Ele é um tecido branco. Mas o que é isso então? Ele foi fazendo esse drama, essa comparação, como se dois homens conversassem vendo aquela cena. E ele diz, por que ele está então com aquelas pequenas manchas? Vamos observá-las. E enquanto ele vai em direção ao Calvário, aquelas pequenas manchas começam a ficar maiores, maiores e maiores. E depois de algum tempo, elas todas se tornam uma grande mancha vermelha. Mas o que é esta mancha vermelha? É sangue. Ele estava ali, sabe, esvaindo em dor, ele estava ali, sabe, o sangue molhando completamente aquela túnica, aquela capa, e agora ele estava nesse estado. Quando ele começa a subir ali ao Calvário, posso ouvir algo como um estalo. O que é? O segundo Adão, o Redentor, o sangue de um justo sangrando pelo pecador para cobrir nossos pecados. Meu irmão, mentalize esta cena aí na sua mente. Você que nos ouve, talvez não é batizado, mas conhece esta passagem da crucificação, comece a pensar nisso, você ali vendo isso, sabendo que aquele homem não falhou, aquele homem não tinha um pecado sobre si, não era um homem comum, mas o próprio Filho de Deus encarnado. Pense nisso. Que crueldade é essa do homem, aonde a religião cega as pessoas? Pediram tanto por o Messias veio e eles agora o estavam matando. A igreja hoje pede tanto por um derramamento do Senhor em suas vidas, quando ele o faz, eles o negam. Dizem, não, é assim, ele não quis dizer assim, mas é assim, eu interpretei desse jeito, a Bíblia diz assim, mas a minha igreja diz assim, e continuam numa vida de erros, sabe, de traições, de casamentos tortos e tudo mais, e você vendo a Bíblia dizendo, olha, não faça isso, não caminhe para este lado é perigoso. Tudo que o diabo quer fazer, qual é o maior ataque do diabo se não é contra as famílias, contra os lares, contra os nossos adolescentes de hoje, que estão se corrompendo cada vez mais cedo, debaixo do nariz dos pais nossos, da sociedade hoje, né? E não tem força mais para agir, por quê? Porque a Bíblia saiu da frente.
É você tentando guiá-los de um jeito moderno, de um jeito atualizado, de um jeito que um psicólogo aí falou, que sabe, alguém mencionou aí. E eles podem estar certos em muitas coisas, mas eles precisam falar. Eu e você, nós precisamos viver daquilo que a palavra nos dirige. Não viva do que o mundo está falando, mas do que a palavra tem falado. Amém? Se você se dirigir pelo ensinamento da palavra, Deus cuidará de você, dos seus filhos, da sua casa, do seu casamento. Há maneiras, há vias corretas, não fuja da maneira de Deus. Amém? Então ele diz, olha, quando ele começa a subir, isso estava ali. Então vemos isto, segundo Adão, o Redentor, o sangue de um justo, sangrando pelo pecador para cobrir nossos pecados, e nós o rechaçamos. Nós o colocamos para fora. Nós escolhemos nosso jeito. Não, eu decido como é que meus filhos vão ser. E vai indo, e daqui a pouco lá está você na igreja, infelizmente, que é o que todos têm feito. Todos têm sofrido, infelizmente. Vou conduzir meu casamento desse jeito. São exemplos que eu estou dando aqui, mas você pode aplicar isso em tudo. Eu vou conduzir meu casamento desse jeito e de repente lá está você. A maneira do homem nunca dá certo, mas a maneira de Deus sempre dá certo. Amém? É assim para os seus negócios. Se você tem uma empresinha, alguma coisa, um comércio pequeno que for, grande que for, se Deus não está ali naquela direção, logo você descobrirá que nunca deveria ter feito nada sem primeiro consultá-lo, porque ele te ajudaria a resolver os problemas. Pense nisso. Então, enquanto nós vamos olhando para esta cena, pensando, olha, o povo rejeitou a ele. Meneamos nossas cabeças e dizemos, teremos nossa própria maneira a respeito da religião. Não aceito que essa religião antiquada, eu sei o que eu estou fazendo, né? Então ele diz, temos nossa própria religião, não queremos ter nada com isto. Sem isto você está perdido, sem esperança, sem Deus, sem Cristo, no mundo moribundo, indo à sepultura dos pecadores e ao demônio do inferno. Sem isto, observe que Deus fez uma preparação para você. Deus fez uma plataforma, sabe o que é isso? Um lugar mais alto que os demais, e diz, filho, suba nesta plataforma. Ele enviou uma Bíblia para você, enviou mensagens para você, para que você absorvesse as verdades de Deus, seguisse estas verdades, subisse nessa plataforma que Ele está planejando, construindo aqui, e aguardasse Ele te chamar para um arrebatamento. Olha, não seja teimoso. Você acha que você é mais esperto do que Jesus? Você acha que você sabe mais do que o próprio Deus? Não pense isso, por favor. Isso não é aqui para você, eu brigando com você, não, mas eu tentando te avisar isso. Não tente ser mais sábio do que Deus. Nós dependemos da graça, da misericórdia de Deus. Tudo que você precisa é segurar nas mãos dele. Deixe de fazer as coisas do seu jeito, comece a fazer do jeito do Senhor. Dê tempo para Deus trabalhar na tua vida, que você vai ver que reviravolta Ele fará. Em 1 ano, em 2 anos, em 1 mês, em 1 dia. Confia teus caminhos ao Senhor. Entrega, tua família está aí toda dilacerada, teu casamento está em ruínas, sabe, tua família está em problemas, teus filhos estão em problemas. É hora, não é de desistir, não é de parar, não é de abandonar a igreja, mas é hora de vir em direção a Deus e dizer, Senhor, eu errei, falhei, tropecei, caí, mas agora quero me levantar e nunca mais sair do teu caminho. E você vai ver como que as coisas mudam. Você tem que seguir a Cristo como seu Salvador, dedicar sua vida ao Senhor, dedicar seus momentos a Deus. Não há uma outra saída. Vimos aqui, olha, se você quer viver sem isto, você infelizmente está aqui enquadrado nessas qualidades. Está perdido, sem esperança, sem Deus, sem Cristo. Nós não conseguimos imaginar o que é uma vida sem Cristo. Eu consigo imaginar o que é uma vida com Cristo, porque eu creio que você está vivendo esta vida. Sabe, Deus vem conduzindo, os problemas vêm, mas Deus vai te ajudando a vencer, a superar. É uma vida gostosa, você está vencendo desafios todos os dias, Deus está elevando você todos os dias, você está se desprendendo todos os dias do mundo. É gostoso ver a transformação que Deus está fazendo. Eu espero que isso te ajude, meu querido. Ele diz, Deus fez uma preparação para você. Posso vê-lo subindo a colina, carregando aquela cruz. Vejo o seu pequeno e frágil corpo cambaleando enquanto ele sobe a colina. A primeira coisa, você sabe, a morte estava girando ao redor dele, ferroando-lhe severamente. E ele seguia com a cruz em suas costas, seguia adiante em direção ao Calvário mais à frente. Por quê?
era porque ele tinha que ir ali? Não, foi porque o amor o conduziu a isso. O amor por quem? Por mim e por você. Aguentou zombaria, aguentou críticas, aguentou desaforo, aguentou zombaria em torno do seu nome, jogaram uma capa sobre seu rosto, bateram nele, disseram, adivinha quem foi? Pensa que situação ele passou. Agora eu vou parar aqui e fazer uma pergunta simples para você. Ele suportou tudo isso por nós. Apanhou, morreu como um inocente. Guarde bem isso, um inocente. Não havia uma mancha de pecado sobre ele. Ele suportou aquilo por mim e por você. E eu vou parar e fazer uma pergunta para você. O quanto você tem suportado por Cristo? Tem você também percebido isso? O Evangelho é isto, é se segurar ali. Sabe, é crer, Deus fez por mim, eu estou aqui, eu manterei na minha posição, eu ficarei no meu lugar certo. Não sairei, eu manterei meus olhos na palavra. Sair, eu digo da palavra, não descrerei mais da Bíblia, não tentarei fazer do meu jeito. Ô irmão, isso é gostoso demais. Se ele permaneceu por você aquele dia no Calvário, permaneça por Jesus agora. Mas pastor, eu saí, eu estou afastado, então é hora de voltar. Se isso está mexendo com você, volte. Procure aí na tua cidade onde você está, o teu ministro, o teu pastor, volte. Ei, Deus permaneceu por você, aguentou coisas difíceis por você, suporte um pouquinho por Ele. Carregue o peso da cruz um pouco, sabe? Ame este Evangelho, ame o ministério que está aí com você. Lute, batalhe por isso todos os dias. Amém? Então ele diz assim, olha, aí pense sobre isso. Eles disseram, salvou os outros e a si mesmo não pôde salvar. Deu a vida dele por outros. Aquilo foi um elogio. Ele não poderia salvar os outros e a si mesmo. Alguma vez você já pensou sobre isso? Ele era o Pai, amém? Ele era o Deus Pai como sacrifício. Esta é a razão pela qual eu amo aquele hino, irmão. Embora você tente fazer dele simplesmente um profeta, mas ele foi mais do que um profeta. Ele foi Deus manifestado em carne, amém? Ele diz assim, olha, ele disse que ele poderia chamar 12 legiões de anjos. Mas por que ele não chamou? Ele não poderia fazê-lo. Esta é a razão e pela qual seus próprios filhos estavam clamando por seu sangue. Você poderia imaginar seus próprios filhos gritando por seu sangue? Sua própria criação desejando o fim dele? Veio para os seus, diz a Bíblia, e os seus não o aceitaram, os seus o rejeitaram. Seus próprios filhos gritando por seu sangue, se ele os condenasse, ele estaria condenando seus próprios filhos. E ele disse assim, olhe, não vos condenarei diante do Pai. Ele disse, vocês tiveram um que vos condenou e vos acusou diante de Deus, e aquele foi Moisés, e vocês creram nele. Ele não os condenou. Ele disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esta foi a ação de Jesus, mediante ao escárnio, a zombaria, sabe, a desfeita, diante da rejeição que ele sofreu. Podia muito bem, talvez parar ali e fazer como fez lá nos dias de Noé. Abrir a terra e mandar vivos ao inferno aquelas pessoas que estavam ali zombando dele, como zombaram de Moisés. Criticando e rejeitando ele, como criticaram e zombaram de Moisés também, rejeitado Moisés. Mas ele não fez isso, ele parou e disse, Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Perdoa. Há um espírito nessas pessoas que rejeitam a Deus e se eles estivessem em seu estado normal, eles nunca virariam as costas para Deus. Não há como, irmão. Este amor de Deus pelo homem, pela raça humana, ele é grande, ele é vasto. Pensa você quantas vezes você já falhou, quantas vezes você caiu, quantas vezes você tropeçou, e você dobra os teus joelhos, você vai no teu quarto, você fica ali em espírito de oração, de repente você sente aquilo tão gostoso vir sobre você, perdoando você. Pense, olha, se não fosse esta misericórdia, o que seria de nós? Tanto que a Bíblia nos ensina, não é mesmo? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Imagine você, com a tua mente, com a tua maneira de pensar, você julgando os demais. Você olhando para o mundo, vendo o mundo rejeitá-lo, vendo o mundo criticar, vendo o mundo cuspir na tua face, vendo o mundo, sabe, expulsá-lo da sinagoga como fizeram com ele. Você teria essa capacidade de fazer isso? Não, é só o amor de Deus mesmo. Por mim, por você, só Deus para nos suportar
da forma como somos, como éramos. Ele acreditou em nós, Ele deu valor para você. Está dando nesta manhã de segunda-feira valor para você. Mas eu tenho pecados, tenho problemas, pastor. Deus sabe, Deus conhece, mas Ele quer te dar uma chance. Amém? Aquele dia no Calvário significa uma chance para você hoje. Se está errado, corrigir os seus passos. Se não o conhece, passar a conhecê-lo. Se não seguia, passe a segui-lo agora. Amém? Aquele dia no Calvário foi para você. Está incomodado com o pecado, incomodado com a vida que leva e quer uma experiência com Deus. Deus tem um caminho para você. Amado e eterno Deus, muito obrigado por esta meditação. Leva-nos em segurança, Pai, aos nossos lares e que tenhamos, ó Deus, durante esta semana, um tempo muito bom em Tua presença. Sabemos, ó Pai, que estamos aí nesses feriados, um dos piores, mais imundos, ó Pai, que há sobre esta nação, mas o Senhor nos conserve puros, limpos e dignos, ó Pai, diante desses dias e que, ó Pai, a nossa nação possa parar, refletir das ações que eles têm feito, ó Deus, da zombaria, da crítica que eles têm feito ao Teu Evangelho e assim, Senhor, estes que ainda são Teus, que estão espalhados por esta terra, possam abrir seus corações e entregar suas vidas a Ti. Esse é o nosso desejo, que o nosso dia de hoje, esta semana pela frente, seja de muitas bênçãos, vitórias e conquistas, que respostas das orações que fizemos possa chegar até os nossos corações. É o meu desejo, Senhor, para esta semana, é o meu pedido que cada um seja protegido pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.